Saudações, né, a todos. Meu nome é Jalmes, eu sou enfermeiro, e vou hoje trazer para vocês um pouco aqui das minhas considerações, dos meus achados, né, sobre a clínica D, né, que fala sobre a clínica dos usuários de álcool e outras drogas, no contexto da urgência e emergência psiquiátrica, né, especificamente, é, abordando por uma perspectiva da ética e da bioética. É, Dessa forma, o nome dessa palestra, o nome dessa conversa, né, que eu vou trazer aqui, essas informações, o manejo do usuário agitado por uso de substâncias em contexto de urgência, clínica, segurança e princípios bioéticos. Eu sou enfermeiro, como eu disse, atuo há cerca de 5 a 6 anos em um CAPS AD3. Recentemente, né, ingressei no mestrado de ética aplicada, bioética e saúde pública, e é através dessa inserção, né, nesse meio de estudo que eu pensei em abordar essa temática, né? Eu já trago aqui a princípio que eu vou tender, né, a abordar, a puxar a sardinha mais pro lado da atenção psicossocial, né, que é a minha formação natural e principal, e trazer apontamentos que vão dizer respeito aí do que eu venho entendendo, do que eu venho reaprendendo, a enfermagem e a assistência, né, assistência clínica, assistência psíquica, a partir dessa perspectiva. E pode parecer um pouco confuso, né, a princípio, mas a partir do que eu vou trazer aqui de conteúdo, tanto da atenção psicossocial quanto da ética e da bioética, eu acho que vai dar para trazer um panorama um pouco mais ampliado e um pouco mais específico. E aí, já falando do objetivo, né, dessa conversa, eu diria que o objetivo a partir de uma lógica de desconstrução, né, de repensar, de revisitar alguns conteúdos que a gente pode pensar e pode parecer mais básico, né, buscar qualificar essa discussão, né, ampliar a visão e principalmente trazer novos questionamentos para a prática assistencial, realizada nesse contexto, né, especificamente a essa pessoa, a esse ser humano, que é o usuário de álcool e outras drogas, que é um usuário que, digamos assim, de uma forma bem passando, não é um cara que tem muito sucesso, né, ou é muito querido nos serviços em que ele chega. São usuários, são pacientes, né, geralmente difíceis, são pacientes que estão retornando sempre, né, para os serviços de emergência, para as enfermarias de saúde mental, e geralmente por motivos autoprovocados, né, o que acaba trazendo questionamentos e acaba trazendo uma dificuldade para o profissional de saúde, né, em entender esse indivíduo como um indivíduo qualquer, uma pessoa qualquer que sofre infarto ou, enfim, tem algum acometimento desses da vida. E aí a pergunta, né, que eu busco me basear, e talvez tentar trazer luz a essa resposta para cada um de nós, né, estamos aqui, é o seguinte: quais benefícios a bioética traz para a assistência de saúde ao usuário AD, né? Por que falar da bioética, né? Porque num evento de urgência e emergência a gente vai falar de bioética, de ética, que são disciplinas, que são conteúdos que dificilmente a gente vê, principalmente como sou enfermeiro, né? Principalmente falando como enfermeiro, mas também pensando no âmbito interdisciplinar, que a gente vê tão pouco, né?
E aí a pergunta é, se a gente vê tão pouco, se dão tão pouco importância a esse aspecto de disciplina, a essa ciência, né, digamos assim, por que isso é importante agora, né? Como é que isso pode ajudar a gente? Bom, e aí eu vou trazer aqui para vocês que eu chamei de cenário, né? Que é uma das possibilidades, é um pouco de um conjunto do que eu vejo, né? Não na minha atuação na emergência, na urgência, nunca atuei na urgência e emergência, mas atuo como enfermeiro, que precisa acionar muitas vezes vaga zero, ou preciso estar com os usuários nesse contexto de atendimento, ou dando suporte, fazendo matriciamento, enfim. Então, nesses 5 anos, eu trouxe aqui um pouco desse um conjunto, né, disso que a gente vê muito. Então, vou trazer um caso aqui, a gente vai falar... A gente não vai falar desse caso a princípio, eu vou só trazer eles, vocês vão ficar com ele em mente. E lá depois, no final, depois trazendo todo o conteúdo, né, que eu vou conversar aqui com vocês, a gente vai retomar ele. Então eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Usuário de drogas encontrado em uma praça pública com sintomas de overdose. Realizado os primeiros manejos clínicos, o usuário estabilizado clinicamente, e apesar da sua agitação, a enfermeira não contém o paciente, por não querer maltratar o mesmo, e pede para que ele não agrida ninguém, pois estão cuidando dele ali, né? A ambulância chega ao hospital com o usuário apresentando instabilidade em sinais vitais e a equipe é acionada. O paciente recebe os devidos cuidados e é estabilizado. Em enfermaria de saúde mental fica contido após a estabilização, né? E aí para o acompanhamento contínuo ele fica na enfermaria de saúde mental, fica contido, ainda que sedado, e acorda cerca de 12 horas depois, apresentando estabilidade no humor e sem demais alterações clínicas ou psíquicas. Fica na enfermaria mais 4 horas para observação e após isso é liberado com a família, com indicação de acompanhamento em CAPS. Apesar do usuário não chegar com documentos ou qualquer identificação ou falar sobre sua família, né, a enfermeira do setor reconhece o mesmo de demais internações anteriores, pelo menos 4 no último ano, e assim já tem salvo o contato dos familiares do mesmo. Ao se despedir, a enfermeira responsável diz para o usuário que deseja não o ver mais naquela situação, principalmente por conta do uso de drogas, pois estima sua melhora. A situação se resolve em menos de 24 horas, principalmente devido à necessidade da liberação do leito, né? Poder fazer rodar os leitos ali da emergência e da emergência de saúde mental. Então esse é o caso. Vocês vão avaliar aí com vocês agora, mais ou menos o que vocês acham de interessante, o que vocês acharam de exemplar, ou o que vocês acham de erro, enfim, o que vocês fariam a mais ou não. É um caso simples, eu não me aprofundei muito aqui nas intervenções a nível clínico, um caso bem simplesinho, mas que traz bastante conteúdo. E aí, mais tarde, lá na frente, a gente vai retomar esse caso. E agora, né, já que eu estou trazendo, estou fazendo esse esforço de trazer a 3 disciplinas, né, digamos assim, três disciplinas, 3 áreas aí da saúde que tem um início, que tem uma trajetória particular, específica. Eu vou trazer aqui a linha do tempo, né? Eu tentei fazer uma conjunção, integrar aqui os marcos principais, tanto da bioética, da atenção psicossocial e da enfermagem de urgência no Brasil. São disciplinas bem diversas, né? São histórias bem diferentes, mas eu tentei fazer uma integração aqui. E aí eu vou puxar aqui
a partir de 1920, né, pensando nesse período de 1920 a 1950, a gente tem a nível da enfermagem, né, em relação à urgência, emergência, enfim, em relação às disciplinas específicas da enfermagem. Em 1923, a gente tem a criação da Escola de Enfermagem Ana Nery, que é a primeira escola de nível superior do Brasil, marcando a profissionalização moderna da enfermagem. Nesse mesmo período, de 1920 a 1950, o modelo bioético, né, pensando na bioética, ainda não existe a bioética como uma disciplina, como uma ciência. Então, as intervenções, pensando nesse aspecto, é muito médico paternalista, né, que predomina as decisões, as intervenções, e a bioética como esse campo não existe ainda. Falando da atenção psicossocial, né, da visão psicossocial sobre a saúde mental, e sobre a questão do usuário de drogas, ainda é um contexto manicomial, moralizante, né, e policial, ainda é uma questão de crime, sem esse olhar psicossocial que a gente tem hoje em dia, que estrutura essa atenção. De 1947 a 1964, a gente tem, primeiramente, a criação, né, do Código de Nuremberg, que eu vou trazer mais à frente, né, vou explicar um pouco mais sobre ele, que é um marco importante, mas que, trazendo aqui um resumo, um adiantamento, né, digamos assim, traz 10 princípios éticos para a pesquisa. E além disso, tem a Declaração de Helsinki, que define os princípios para a pesquisa médica, né, com seres humanos. Vou trazer alguns exemplos de como era antes, né, para que isso tenha valor, para a gente conseguir entender, né, o porquê que isso é importante. Para a prática psicossocial, o modelo hospitalocêntrico ainda é o principal, a internação de longa permanência ainda é o padrão do cuidado, né, das intervenções. E a nível de enfermagem, a enfermagem existe uma expansão nessa época, mas essa questão, essa modalidade de urgência e emergência ainda não está organizada em rede nacional, né? Fica muito a critério de como se organiza cada estado do Brasil. De 1970 a 1980, a gente tem aí um marco importante para a bioética, que para além do relatório de Belmonte, que eu também vou explicar um pouco mais à frente, eu diria que tem a criação, né, da primeira metodologia da bioética, que a gente vai falar aí, que são a metodologia principialista, que eu vou trazer um pouco mais à frente, e aí nesse momento, de 1978, 79, 80, a bioética ela passa a ser uma ciência, de fato. Em 1973, né, tem a criação do COFEN-COREN, e o regulamento do exercício profissional, definindo categorias e responsabilidades específicas para cada categoria. A nível da atenção psicossocial, o movimento antimanicomial ele começa a ganhar força, né? Na verdade, eu diria que ele se consolida, ele já vem ganhando força aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí ele vem encontrando uma consolidação, com marcos específicos, sem marcos específicos ainda, para a questão do uso de drogas. Ainda está pensando minimamente na questão da saúde mental como um todo, né? 1990 a 2000, tem a fundação da Sociedade Brasileira de Bioética. Então a bioética, a gente sai desse panorama mundial e consegue chegar nesse momento nacional aqui em nossas terras, né? E a partir daí a gente tem a normatização da pesquisa com seres humanos, criando um sistema, que é o CESP-CONEP, né? Que é um sistema, é uma fundação específica no Brasil, né? A nível da atenção psicossocial, a luta antimanicomial ela ganha ainda mais força,
E a gente começa a ter experiências comunitárias em saúde mental no SUS. Então, ali em Santos, né, a gente já vai começar a ter o fechamento de alguns hospitais psiquiátricos e o que vem a ser anteriores ao CAPS, né, serviços que antecediam ainda a criação do CAPS, que a gente vai ver um pouco mais à frente. E a nível da enfermagem, existe a ampliação da atuação em serviços hospitalares e pronto-socorros, ainda sem política nacional de urgência. A gente chega no período de 2001 a 2006, que existe a criação da Lei 10.216, que é o que a gente chama da reforma psiquiátrica, né? E da instituição de outras portarias que vão trazer para a gente a criação de serviços específicos para esse cuidado, que são os CAPs, serviços especializados no cuidado de saúde mental, e a gente vai ter as especialidades desses serviços especializados. A gente vai trazer os CAPs que cuidam de transtorno, CAPs que cuidam de crianças, né? E os CAPs AD que cuidam de pessoas que têm uso problemático de álcool e outras drogas. Em 2003, né, digamos que no período de 2003 a 2004, a gente tem a portaria 1863, que institui a Política Nacional de Atenção às Urgências e ainda a implantação do SAMU. A nível de ética e de bioética, a gente tem a Declaração Unesco sobre a Bioética e Direitos Humanos, que amplia um enfoque para a justiça social e a justiça ali é um amparo de pessoas vulneráveis. Pelo menos a nível dos textos, das criações intelectuais no Brasil, principalmente relacionado ao SUS, tem muito essa coisa da justiça social e da atenção aos vulneráveis. Até pelo que a gente conhece do SUS, né? E aí a gente chega no período de 2011 a 2012, né? Que a gente vai ver uma integração. E aí é o que... Por que disso tudo, né? Por que de eu trazer isso tudo? Pra gente chegar nesse momento da integração. A nível psicossocial, a gente tem a criação da RAPS, que vai ser a Rede de Atenção Psicossocial, e a gente vai ter essa integração entre o CAPS-AD, entre a atenção básica, a urgência e os hospitais gerais, trazendo todos esses serviços como serviços que vão dar atenção a esse usuário de saúde mental, né? Em 2011, ainda em 2011 também, a portaria 1600, que reformula a política de urgência, instituindo a rede de atenção às urgências, com o SAMU, as UPAs e as portas hospitalares. E a nível da bioética, já em 2012, a resolução CNS 466, que atualiza normas reafirmando dignidade, autonomia e proteção de grupos vulneráveis, como eu disse para vocês, esse enfoque nacional, esse enfoque brasileiro, na questão da dignidade, da proteção de grupos vulneráveis, da justiça social como um todo. E o que a gente tem hoje em dia, né, de 2019 até os tempos atuais, são esse momento de se debruçar, né, sobre os dilemas, digamos assim, novos dilemas que aparecem a partir de como a gente organiza e reorganiza o serviço de saúde, o SUS, a atenção psicossocial, enfim. E como os novos desafios, novas questões vão aparecendo pra gente. Então a gente encontra toda a questão do uso de drogas, né, da perspectiva proibicionista, que é uma perspectiva em que se prega o fim, a abstinência como o único cuidado possível para um indivíduo que usa drogas, né? E os debates da outra linha de cuidado que vai falar da redução de danos, que eu vou trazer um pouco mais à frente. A nível da ética e da bioética, a gente tem intensificação dos debates sobre coerção, sobre internação involuntária, e aí falando especificamente da bioética nesse campo do uso de drogas, né? Nesse campo AD. A gente vai falar de internação involuntária, de vulnerabilidade social, de racismo estrutural, né?
E a nível do cuidado específico de urgência e emergência, a gente vai falar dessas tensões na prática, que é um pouco do que eu vou tentar trazer aqui para vocês, né? Do que eu estou tentando trazer, que vai falar de como é feito esse cuidado de pacientes em crise, como é que a gente consegue fazer uma assistência acolhendo esse indivíduo, né? Respeitando os seus direitos, respeitando a sua segurança, mas também trazendo segurança para nós profissionais, né? Que vamos estar ali fazendo esse cuidado, realizando essa intervenção. E aí, como eu falei anteriormente, né, sobre alguns marcos importantes que eu citei sobre a história, né, que compõe a história da bioética, não dá para falar de bioética, não dá para a gente pensar no seu valor, no porque existe, né, e porque é importante que ela seja praticada, que ela seja pensada, que ela seja desenvolvida, sem pensar nos acontecimentos históricos que fizeram as pessoas pensarem, não, a gente precisa de alguma ciência, alguma forma de não deixar mais isso acontecer, né? De impedir que situações como essas aconteçam. Então eu vou trazer 4 marcos, né, que estão aí na história da criação da bioética. O primeiro a gente vai falar dos experimentos nazistas, né, em que médicos nazistas eles realizavam experimentos brutais em prisioneiros dos campos de concentração. Nisso a gente vai ter, inclusive na aula, eu tenho uma aula que eu dou sobre a criação das primeiras intervenções de saúde mental, e aí eu cito um pouco dessas intervenções, e aí recorrendo à história da bioética eu vejo como e onde elas foram criadas, né? Existiam os testes de hipotermia extrema, em que os indivíduos eram colocados em piscinas com gelo, enfim, diversos eram afogados, né, para se entender em que momento em que eles iam deixar de viver, em que momento, quanto esforço eles iam precisar para ser trazidos à vida de novo, né? Resistência a altas altitudes, infecções deliberadas com doenças mortais e esterilizações forçadas a esses indivíduos, né? A essas pessoas que estavam presas ali em campo de concentração. Essas atrocidades elas eram conduzidas sem qualquer forma de consentimento, né? A gente fala da autonomia das pessoas, e causando sofrimento e morte, né? Um sofrimento indescritível e que levou, né, diretamente à criação do Código de Nuremberg, como eu citei, em 1947, estabelecendo pela primeira vez na história os princípios éticos fundamentais para a pesquisa com seres humanos. E esse código ele focava principalmente no consentimento voluntário dessas pessoas. Mas aí tudo bem, a gente está falando dos nazistas, né? A gente está falando de experimentos com prisioneiros, a gente está falando de experimentos com... A gente está falando de pessoas que viam ali o interesse de uma raça ariana, que seriam melhores, né? Pessoas melhores, pessoas mais desenvolvidas, e viam quem não era dessa raça ariana, pessoas eram não pessoas, né? Então, tipo, beleza, a gente consegue entender de onde vem tanta atrocidade, mas será que é preciso pensar em toda uma ciência para pensar nessas questões? Porque a não ser nesse cenário, né, de atrocidade, nesse cenário de violência, será que isso apareceria em outros lugares, né? E aí eu vou remeter a gente até a um momento maior, né, do que foi esse momento dos experimentos com os prisioneiros, né, dos nazistas, que a gente vai falar aí dos estudos da sífilis em Tuskegee, nos Estados Unidos. É um período que durou de 1932, mais ou menos ali 1970, 1972, e vai falar de basicamente aí 4 décadas em que
uma média de 400 indivíduos, 400 homens, e aí a gente precisa falar, né? Precisa especificar, 400 homens pobres, negros, e que contraíram em suas vidas aí, né, a sífilis. Eles foram deliberadamente deixados sem um tratamento adequado pelo Serviço de Saúde Pública ali dos Estados Unidos, que estava ali amparando, né, muito entre aspas, amparando essa população. E aí, por quê, né? Eles estavam fazendo estudos, né, pesquisas, para entender como era a evolução da sífilis nesses homens, nesses indivíduos, e provavelmente também buscando formas de mais efetivas de cura. Só que tem mais, né? Tem mais. Mesmo após a descoberta da penicilina, que foi ali basicamente nos anos de 1940, na época da Segunda Guerra Mundial, esses participantes, esses indivíduos com sífilis, eles continuaram sendo observados em relação à evolução da doença, como essa doença progredia, causando cegueira, demência, morte, enfim, sem receber o tratamento adequado, porque os cientistas eles ainda queriam entender como seria a progressão dessa doença, né? E aí, para fechar, né, com chave de ouro aí, a cereja do bolo, esses homens eles acreditavam que eles estavam recebendo algum tratamento, algum tipo de tratamento gratuito para a doença que os médicos ali, os cientistas, eles atribuíam como uma doença do sangue ruim. E nunca foram informados de fato sobre o seu diagnóstico real, e a natureza do estudo, enfim, que estava sendo realizado. Isso aí, voltando, né, acontece durante basicamente 4 décadas, 40 anos, sob ali a afirmação de que a ciência estava sendo feita, né? Para além disso, a gente tem os estudos de hepatite também ocorridos nos Estados Unidos, paralelamente esse outro estudo, porque remonta ali aos anos de 50 e 60, né, de 1950 a 1960, na cidade de Willowbrook, no State School, que era uma instituição para crianças com deficiências intelectuais, né? E aí os pesquisadores eles infectaram, mais uma vez deliberadamente, essas crianças, que eram crianças vulneráveis, crianças com pais ali que tinham menos escolaridade, menos acesso, né? Não tinham entendimento ali do que estava acontecendo. E aí os pesquisadores, os médicos, eles infectaram com o vírus da hepatite para estudar novamente a progressão da doença e testar vacinas experimentais. E aí toda a questão desse experimento é que os pais frequentemente chegavam desesperados, né, com os seus filhos doentes, em serviços que geralmente estavam lotados, estavam cheios, e os profissionais eles ofertavam ali esse cuidado, né, o cuidado dessas crianças, mas sempre com essa condição de que alguns testes seriam feitos, e os pais, né, esses pais, sem ter muito como negociar, né, querendo ali ver a melhora, a atenção, o cuidado com o seu filho, davam ali o consentimento, né, sempre nesse contexto de pouco entendimento, de desespero, de vulnerabilidade, que é uma natureza extremamente questionável, né, para se dar qualquer tipo de consentimento. Esse caso se tornou emblemático, porque fala dos abusos contra populações institucionalizadas. E a gente ainda tem, entre 1962 e 63, casos de pacientes idosos e debilitados internados no Jewish Chronic Disease Hospital, em Nova York, que receberam injeções de células cancerosas vivas, sem consentimento informado adequado desses idosos. Mais uma vez, muitos por não entender, não ter acesso ali, não saber ler, escrever, enfim. E esses pesquisadores eles argumentavam que o risco era mínimo, pois acreditavam que o sistema imunológico
rejeitariam as células. No entanto, os pacientes nunca foram informados sobre a natureza cancerosa das células que estavam sendo injetadas. E esse caso gerou indignação pública, né? E muitos processos. E contribuiu ali para o desenvolvimento das regulamentações mais rigorosas para o consentimento informado desses indivíduos, né? Então a gente vê que a bioética ela tem esse legado de transformação, né? E é um legado de muitos abusos. Então, a partir desse momento, a partir dessas questões, a gente entende que esses exemplos eles compartilham características comuns, que é a exploração da população vulnerável, né? A ausência de consentimento informado genuíno e justificativas científicas que ignoram a dignidade humana, né? Que é fundamental para a existência de qualquer indivíduo. As revelações sobre esses abusos eles provocam reformas profundas. E nesse contexto surge a bioética. E aí a gente tem em 1980, através do Tom Lamar Bechamp III e o James F. Childress, a criação do livro Princípios da Bioética e da Ética, e basicamente o que vem a ser a criação da primeira metodologia que vai falar da bioética. Ele cria essa metodologia que se chama a metodologia principialista, porque eles trazem quatro princípios básicos para a bioética, para trazer a bioética do campo teórico para o campo prático. E aí por que de estar trazendo, mais uma vez, né? Porque de estar trazendo esse contexto da bioética, da criação, enfim, do seu histórico, para a gente chegar nesse que vai ser o nosso instrumento, principalmente pelo Brasil, né? Atuar em relação à ética e à bioética, muito mais especificamente, principalmente no SUS também, através desses princípios. Então é importante conhecer esses quatro princípios, que são, quais são esses princípios? A autonomia, a não maleficência, a beneficência e a justiça. O Bechamp e o Childress eles trazem que uma intervenção em saúde, a gente precisa pensar nesses quatro princípios e a gente precisa pensar em como a gente não está atravessando ou está atendendo a esses quatro princípios de forma conjunta, o máximo que se pode, né? Já adianto que no Brasil o que a gente entende principalmente como, digamos assim, como o maior peso vai ser sempre a autonomia do indivíduo. É o princípio que a gente mais delibera aqui no Brasil, mas uma assistência eficaz precisa dinamizar, precisa encontrar um equilíbrio entre esses quatro princípios. E aí o que vem a ser o princípio da autonomia? A autonomia ela vai falar do respeito à pessoa, levar a sério a capacidade de decisão de cada indivíduo, no caso dos nossos pacientes. E aí isso requer uma explicação, né, de forma clara, ouvir as dúvidas desse indivíduo e considerar os seus valores. Uma pergunta-chave que eu trouxe aqui para cada um desses princípios, que é importante para a gente entender como atuar, é o seguinte: na intervenção ali que você está pensando, que você está realizando, você precisa pensar: estou reconhecendo, levando em conta a vontade dessa pessoa ou apenas impondo o que eu acho melhor? O princípio da não maleficência vai ser o princípio que a gente fala sobre não causar dano na intervenção que a gente está realizando, evitar intervenções que tragam mais prejuízo do que benefício e cuidar para não causar um sofrimento desnecessário. Uma pergunta-chave para a gente entender se a gente está
dentro aí, né, desse princípio da não maleficência é o seguinte: isso pode machucar mais do que ajudar? E você precisa pensar nisso, né, no momento que você vai estar fazendo a intervenção. O princípio da beneficência vai falar aí de você promover o bem, né, de você promover um cuidado, e aí você vai, a situação de você agir para proteger, aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida do indivíduo. E além do não prejudicar, né, e buscar ativamente o melhor interesse do paciente. Uma pergunta-chave para a gente conseguir realizar uma intervenção nesses moldes essa conduta realmente protege e alivia o sofrimento desse paciente segundo o melhor interesse dele? E a gente tem o princípio da justiça, que vai falar aí principalmente, a gente vai ver principalmente aí no SUS, na criação e na formulação de políticas públicas, que é o cuidado justo para todos. Distribuir recursos e cuidados de forma equilibrada, sem discriminação. Tratar de forma igual situações semelhantes, porém ainda assim considerando as necessidades específicas e maiores de cada indivíduo. A pergunta-chave, né, seria: eu trataria diferente se este paciente fosse mais esclarecido, ou se esse paciente fosse o diretor ali do hospital ou o ministro da saúde que está chegando para mim? Eu teria uma abordagem diferente do que um simples usuário de drogas, um mendigo, enfim, uma pessoa que a gente entende que na sociedade é vista por essa menos-valia. E aí, como eu disse, na prática, né, decidir eticamente equilibrar esses 4 princípios diante de cada caso concreto que apareça ali para você. Bom, e aí, falando sobre saindo um pouco agora do histórico, da história, enfim, da bioética, e passando para a reforma psiquiátrica, a gente vai falar de todo um contexto de mudança de paradigma em relação ao cuidado em saúde mental, que é essa transformação do cuidado manicomial, que a gente vai dizer que é o cuidado no contexto do aprisionamento, né, no contexto da restrição do convívio e dessas pessoas na sociedade, para o contexto da atenção psicossocial, que é um contexto que vai falar ali essa questão, como eu disse, né, do manicômio à liberdade. O movimento da reforma, ele propõe a superação desse modelo asilar e hospitalocêntrico, que confina as pessoas que têm transtornos mentais. E por que a gente está falando disso, né? As pessoas que fazem uso de drogas, em favor de uma rede de atenção psicossocial aberta e territorial, com foco na liberdade, na cidadania e na reintegração social. A gente vai falar dos direitos humanos, da relação, né, que tem os direitos humanos dessas pessoas que antes eram vistas como não humanos, né, pode ser não nomeados, mas assim tratados. E a questão da dignidade desses indivíduos, mais uma vez. E aí muito dessa evolução é trazido pela Lei 10.216, com a reforma, né? Novamente, a gente tem a RAPS, que é a criação vai ser a criação da rede de atenção psicossocial. E aí muita gente que não tem muito contato, que se distancia da saúde mental, tem muita dúvida nisso, né? O que é CAPS, o que é RAPS. E aí trazendo, CAPS são os centros de atenção psicossocial. São unidades, são serviços específicos. A RAPS vai falar de uma rede. Quando a gente fala da rede, a gente vai falar de um conjunto, de um coletivo de serviços que vão dar atenção a esses indivíduos. Quais são esses serviços? São os serviços que dão atenção também para todos nós. Só que devido à construção histórica e devido ao afastamento e à exclusão desses indivíduos da sociedade, e por isso dos serviços que nós usamos, foi preciso, né, colocar em lei, colocar no papel que o indivíduo que tem transtorno, que tem problema com drogas, ele vai ter o acesso
à clínica da família, aos hospitais, à emergência, aos serviços de urgência. Os princípios existem alguns princípios, né, da reforma psiquiátrica que eles vão se relacionar à questão da urgência e emergência, vão trazer bastante dilemas, né, mas ao mesmo tempo vão ajudar a gente, se a gente conseguir ter o manejo, a gente conseguir ter o conhecimento desses princípios e como pensar pelas suas perspectivas, eles vão ajudar a gente a deliberar na hora, né, a tomar a decisão mais acertada e mais efetiva, garantindo o cuidado para o usuário e garantindo o respaldo profissional, né. Então as principais questões vão ser sempre envolvendo a autonomia, a dignidade desse indivíduo, desse paciente, né, o seu cuidado em liberdade. Não é exigência, é a característica, é uma característica de cuidado através da clínica ampliada, né, e da atenção biopsicossocioespiritual. O que quero dizer com isso? A clínica ampliada ela vai falar da gente trazer um cuidado que ela veja o indivíduo, não só, se a gente está falando da urgência e emergência, a gente cuidar desse indivíduo não só pensando no seu sofrimento ali das questões clínicas, né? Pensando naquele exemplo lá do início. Não pensar nesse indivíduo apenas o indivíduo X que está apresentando os sintomas Y e Z por conta do diagnóstico X. Enfim, a gente precisa pensar que é um indivíduo, que ele tem os seus sinais e sintomas, que ele vai ter ali o seu diagnóstico, mas que ele também tem um sofrimento, ele também tem sentimento, ele também tem emoções, ele também tem preocupações, né? O segundo aspecto vai ser o que eu trouxe, né? Um evento, ele precisa ser um evento em rede, não apenas na sala vermelha, né? Não apenas no momento ali da emergência. A crise aguda, ela vai existir ali, né? A gente está falando sempre sobre esse aspecto, sobre esse contexto da crise, da urgência, da emergência por conta do uso de drogas. Então esse momento agudo, esse momento específico, instantâneo do pronto atendimento, ele vai ter a primeira atenção, né? Ele vai vir em primeiro lugar. Porém, a gente precisa pensar nesse cuidado não só a curto prazo, a gente precisa pensar nesse cuidado a curto, a médio e a longo prazo. Então a gente sempre vai pensar nesse paciente não só ali, naquele momento, mas vai pensar no seu atendimento em rede. Como eu disse lá, né? Com a reforma psiquiátrica, a gente institui a RAPS, então a gente não pode pensar que o cuidado desse indivíduo vai ser só ali, vai ser o foco ali, a gente estabilizou e pronto, esse cara vai para casa, né? Pensar em rede implica numa articulação entre os serviços de urgência, né? Vai pensar na UPA, pronto-socorro, SAMU, enfim, e essa rede de atenção psicossocial. E aí é fundamental garantir essa continuidade do cuidado, esse pós-crise, com encaminhamento, né? Encaminhamento do CAPES, encaminhamento para a clínica da família, enfim, vai depender de caso a caso. E aí, para falar um pouco aí dos principais sinais e sintomas de crise psiquiátrica, e a gente vai falar ali, né, dos comportamentos de risco e agressividade, como eu trouxe um pouco resumido ali, né? Agitação psicomotora e desorganização, alteração a nível de pensamento e percepção, alteração de consciência e cognição, alterações de humor e afeto, e sinais físicos, e quando existe a presença de alterações clínicas, né, sinais físicos associados a essas alterações. Todos esses quadros eles indicam um risco e a necessidade de intervenção imediata e organizada. E aí os princípios, né, da abordagem, essa abordagem inicial que a gente vai ter com esses indivíduos, vai falar muito
que a gente conseguir essa abordagem inicial, pensando sempre na segurança, em primeiro lugar, e a gente vai falar da segurança do profissional, né, da equipe que está fazendo a intervenção e desse indivíduo, não é só um ou outro, é o combo, né? Uma avaliação rápida e pronta, e essa intervenção ela precisa ter como característica esse sentido de acolher esse indivíduo que a gente está intervindo, e oferecer escuta, né? Não é só chegar no indivíduo e medicar, não é só fazer a intervenção. Você precisa ter atenção aos riscos que existem ali no momento da intervenção, e estabelecer minimamente algum tipo de relação, algum tipo de comunicação com esse indivíduo. A gente precisa lembrar que o indivíduo de saúde mental, o indivíduo que está ali sob efeito de drogas, que está ali correndo o risco, está ali numa situação de urgência e de emergência. Por conta disso, não é porque ele é usuário que ele é perigoso, mas é porque ele está numa situação extrema relacionada ao uso, então psiquicamente ele é um indivíduo que não tá no seu comum, não está no seu normal, digamos assim. Por mais que na saúde mental a gente abomine essa coisa do que é normal, do que não é, do que é anormal, mas não é um indivíduo que está com... necessariamente a gente não pode pressupor que o indivíduo está com os pensamentos ali tudo em ordem, né? Na verdade a gente precisa entender isso, a gente precisa avaliar isso para saber como a gente vai estabelecer ali essa comunicação e essa abordagem. E aí eu tô falando de intervenção, a gente vai pensar na intervenção, a gente vai intervir e tal, mas como é que isso é feito, né? E aí eu diria que chegando na parte em que essa conversa aqui ela vai ajudar de alguma forma na prática, né? No serviço aí, enfim, de quem está ouvindo, de quem tem essas dúvidas ou essas dificuldades, né? O primeiro que eu vou abordar aqui, na verdade eu vou falar aqui da desescalada verbal, né? Então eu vou trazer aqui diversos aspectos que de forma unitária esses aspectos são aspectos condizentes ao cuidado em saúde mental, a um cuidado humanizado. Mas aqui as pessoas, enfim, foi pensado como num combo, né? Enfim, num coletivo de intervenções ou de características de uma intervenção, de como essa intervenção precisa ser realizada para o cuidado com esse indivíduo com essas características, né? Ou diversas dessas características que eu trouxe anteriormente. A desescalada verbal é a primeira abordagem recomendada por protocolos internacionais e nacionais para o manejo de crise. E ela trata-se de uma técnica estruturada que reduz a violência, a coerção e a melhora dos desfechos clínicos. Estudos dizem, né, que as equipes treinadas em desescalada verbal reduzem as situações de agressão em mais de 70% e reduzem a necessidade de realização de contenção física também em mais de 70% das situações de intervenção. Então a gente vai falar ali de segurança e espaço pessoal, que é manter uma distância específica desse indivíduo numa posição que não necessariamente seja de frente para ele, como numa posição coercitiva ali, né, de embate, mostrando ali, deixando sempre visível a saída para essa pessoa, para esse indivíduo entender que ele não está preso, que ele não está sendo obrigado a ficar ali de alguma forma, e que ele para que ele não tenha o sentimento de insegurança, para que não ocorra esse sentimento de insegurança, né? Ou da necessidade de estar seguro frente a você que está fazendo ali como profissional essa intervenção. Associado a isso, tem a questão da linguagem corporal, que precisa ser uma linguagem corporal que não seja ameaçadora, né? Esse tom de voz calma, uma voz baixa,
uma voz mais lento, né? Não falar muito rápido, frases curtas que seja fácil de entender, direcionamentos simples, olha, tô aqui sentado, acho que seria importante você estar sentado também, vamos tentar conversar aqui com calma, vamos tentar resolver, né? O que você precisa, enfim. Uma escuta ativa e real, validar sentimentos, né? Se o indivíduo ele chega para você tá ali na abordagem e fala, minha mãe tá ali estourado e tal, e aí tem uma pessoa intervindo, geralmente familiar tá junto, você fala, tô vendo que você tá muito nervoso mesmo com a sua mãe, de repente eu vou pedir para ela sair aqui um pouco, já que você tá nervoso com ela, vamos tentar conversar só a gente, não te fiz nada de mal, então não tem porque você tá nervoso comigo, mas eu te entendo que às vezes a gente perde o controle mesmo, e aí você valida essa pessoa. Agora, não dá para você validar sem escutar o que ele está falando, porque sem escutar você não consegue entender qual é o sentimento dessa pessoa, né? Então você vai precisar novamente, né? A escutativa ela está aí no princípio de tudo. Tem essa estratégia de oferecer escolhas limitadas, né? Você trazer, olha, você pode sentar e tentar conversar aqui comigo com calma, ou então a gente vai precisar ir de ambulância para o hospital mesmo. E isso você vai precisar escolher um dos dois. Então você, em algumas situações, a pessoa o indivíduo consegue escolher e consegue fazer isso, né? Consegue ter ali, organizar um pouco ali os pensamentos para entender o que ele vai fazer. É claro que eu sei que eu sou uma pessoa extremamente cética, né? Então às vezes o pessoal que está na prática, que está na ponta, vai pensar, mas eu estou conversando com uma pessoa que está explodindo ali, que está batendo em todo mundo, aí eu vou oferecer 2 escolhas, ele vai escolher uma? Isso só no teu conto de fadas, mas é importante a gente repensar aqui e trazer o seguinte: esse tipo de abordagem ele é realizado tanto para promover quanto para prevenir. Então existem as situações em que o indivíduo chega ao seu limite porque por exemplo, essa estratégia da desescalada verbal não foi utilizada. Então, o nível ali de estresse, o nível de nervosismo, o nível, enfim, de alteração desse indivíduo, ele vai escalando e vai chegando no limite. Então, talvez enquanto eu falo aqui, a gente pensa em situações em que isso não faria nenhuma diferença, e sim, a desescalada verbal é uma intervenção que não vai ter efeito em todo nível de estresse, em todo nível de agitação. Mas existem os momentos em que essa intervenção vai impedir de levar desse usuário chegar a esses momentos de maior, enfim, de limite, em que novamente, né, a contenção vai precisar ser realizado, ou enfim, uma intervenção mais extrema vai precisar ser realizada. Limites firmes e respeitosos são importantes a gente realizar, né? Trazendo ali do comportamento da pessoa, tipo, olha, você parece um cara legal, um cara ok, mas você está sendo violento, você está sendo intimidador, você tá deixando todo mundo aqui com medo. É importante que você dê uma segurada, é importante que você tente se acalmar, então tente sentar um pouco, e aí trazer um pouco desses limites, né? É importante que você não grite assim comigo, ou não levante a mão para mim, não pareça tão ameaçador, porque tá no limite aqui isso para mim. O foco no aqui e agora, não prometer coisas muito para o futuro, né? E o principal, que é o trabalho em equipe, liderança e contar com outras pessoas nessa intervenção. E aí, né, na desescalada, ainda falando da desescalada verbal, mas eu acho que até, como eu disse, né, a desescalada verbal ela é um combo, ela traz muitas coisas. Então, falando do que não fazer nessa intervenção, né, e aí já trazendo a perspectiva dos princípios bioéticos, eu vou analisar algumas intervenções aqui que elas não ajudam, né? Na verdade elas atrapalham ali a intervenção.
Então a gente vai ver erros comuns, né? Que geralmente aumentam o transtorno, a situação de violência, a agitação ali do indivíduo, né? Gritar ou elevar o tom de voz, né? A combater ali as ameaças, os gritos, com mais ameaça e mais grito. Isso geralmente traz maior agitação e maior nível de desconforto para esse indivíduo. E pensando aí nos princípios da bioética, isso aí vai ferir especificamente o princípio da não maleficência. Porque se você grita, se você eleva a voz, se você ameaça, isso não é um cuidado, na verdade isso é uma violência que você está trazendo para o indivíduo. Sempre lembrar que aquele indivíduo está se comportando daquela maneira, havendo ali, né, a questão do transtorno, da agitação, enfim, havendo ali a questão da alteração psíquica, esse indivíduo ele está se comunicando, está se comportando desse jeito por essa questão da alteração. E aí se você responde da mesma forma, que cuidado é esse que você está trazendo, né? O que você gritar, qual tipo de cuidado você vai ler lá no Nanda, que você vai ler lá nos livros de enfermagem, de protocolo, que tipo de cuidado começa com essa intervenção precisa ser feita aos gritos, né? Não existe. Então, se você pensa ali, o cara tá gritando, eu vou gritar também, vou gritar mais alto, você pensa, isso aqui tá ferindo algum princípio da bioética, e aí você vai estar, além de você não tá fazendo um bem para ele, ou seja, não tá dentro do, além de não estar dentro do princípio da beneficência, tá quebrando o princípio da não maleficência, né? Você vai estar causando um mal ali para esse indivíduo, vai estar causando um sofrimento. Confrontar crenças delirantes, né, diretamente para os usuários que estão ali em momentos. Tem muitos usuários que quando estão ali sob efeitos de drogas, veem bichos, veem aranhas, tem ali questões de alucinação visual, auditiva, delírios mesmo, né? Entendem a realidade, acham que são Napoleão, acham que são Deus, né? Acham que estão ali no morro, na comunidade, são os chefes ali, enfim, são bandidos, trazem ameaças, né, que você vê que são ameaças vazias. Então, nesses momentos, você confrontar essas crenças, isso não traz nenhum tipo de cuidado, né? A longo prazo, a gente até vai ter linhas na psicologia que você vai falar que é importante você confrontar ali o que esses indivíduos estão trazendo ali de fora da realidade dele. Mas nessa situação de urgência e de emergência não vai trazer nenhum contorno, né? E novamente isso vai ferir a questão da não maleficência, porque é um descuidado, é um desserviço que você vai estar trazendo. Você está ali no embate, o cara fala, não, que eu sou Napoleão, você fala, não, que Napoleão já morreu, isso já, a gente está em outro século e tal. Isso não vai causar muita coisa, né? Não vai ajudar. E aí novamente, né, de outra forma, discutir quem tem razão, né, em relação à lógica, a questões morais que ele vai apresentar ali. Você vai estar invadindo ali, não invadindo os pensamentos, mas enfim, a lógica que ele vai estar trazendo, que ele está adotando. Isso novamente não vai ser uma questão de ajuda, isso vai ferir a não maleficência, né? Isso não causa nenhum cuidado, nenhum tipo de bem para esse indivíduo. Tocar o paciente sem avisar, sem pedir, sem falar, olha, eu vou precisar te conduzir até tal lugar, vou precisar que você vá até ali, vem comigo. Isso você fere ali a autonomia desse indivíduo, dele permitir ou não ser tocado, né? Então, se você não avalia que existe uma questão de transtorno, uma questão de alteração, em que você vai suspender a atenção, a autonomia desse indivíduo, se não existe essa situação proposta, ou se você nem pensa nisso, você está ferindo a autonomia dele. E automaticamente, isso isso não é um cuidado, né? Automaticamente, isso fere a questão da não maleficência
e também automaticamente isso não é nenhum bem, nenhum tipo de cuidado, né? Então vai ferir também a questão da beneficência. Múltiplos profissionais tentando intervir, isso para uma pessoa desorganizada, para uma pessoa em crise, ou para uma pessoa que simplesmente não gosta de muita gente falando, isso já causa um transtorno. Você tem um monte de gente falando com você, um monte de gente dando intervenção, um monte de gente falando o que você precisa fazer. Isso claramente fere ali a beneficência, porque isso não é o tipo de intervenção que não está causando bem, e pelo contrário, é o tipo de intervenção que está causando mal ali para esse indivíduo. Então vai ferir a não maleficência. Usar a contenção como punição, né? Contenção, eu diria que daria para trazer uma palestra toda, uma conversa toda sobre contenção, porque são muitos os aspectos e são muitos as particularidades que dá para se discutir sobre a questão da contenção, tanto a nível da ética, da bioética, de como realizar, de protocolo, né, de inovações, mas enfim, se você usa a contenção e a contenção ela é para punir, ela é para facilitar o seu trabalho, ela não é para trazer um cuidado real para esse indivíduo, um cuidado que esse indivíduo precise, então você está ferindo aí a autonomia novamente, a beneficência e a não maleficência. Então, se você vai pensar ali, eu contém ou não contém? Tá, tudo bem, esse indivíduo está apresentando algum tipo de agitação, não muito, mas vai que apresenta. Então isso você está tentando prevenir uma situação que vai acontecer, mas que nem está apresentando o risco de acontecer. Isso está sendo mais para você do que para o indivíduo. Então isso não é um cuidado. Isso não é para não entra na questão da beneficência. Não entra na questão da entra na questão da não maleficência, porque você vai fazer uma intervenção que ela é violenta, porque você conter alguém, você amarrar alguém à força, é uma situação violenta, não tem como não ser violento. Agora tem como não ser uma violência. Se você faz isso, não é estritamente para o cuidado, para o bem, para o interesse desse indivíduo, então é uma violência. Além de ser violento, é uma violência, e isso aí você vai estar ferindo ali a não maleficência. E a autonomia, que é essa questão da pessoa poder deliberar sobre os membros, né? Sobre se vai estar preso ou se não vai estar preso, se vai estar amarrado ou não, e deliberar sobre isso. E aí, né, partindo aqui para o final dessa apresentação, finalizando, eu vou, como eu disse lá no início, né, sobre aquele cenário, aquele caso que eu trouxe, eu estou trazendo ele de volta, né, para a gente avaliar agora sob a luz, enfim, sob a perspectiva tanto da atenção psicossocial quanto da atenção da bioética, né. E aí eu vou ler o caso novamente, mas dessa vez eu vou parar o caso nos pontos em que vale um comentário sobre a questão da bioética, sobre a questão da reforma psiquiátrica, né, da atenção psicossocial. E aí é importante, né, falar que quando a gente fala da ética, quando a gente fala da bioética, a gente não necessariamente a gente vai trazer uma resposta, não necessariamente a gente vai trazer uma conduta, mas sim a gente vai trazer questionamentos e vai trazer deliberações aqui para a gente pensar na situação agora de uma forma mais ampliada. Então, trazendo o caso novamente, né, usuário de drogas encontrado em uma praça pública com sintomas de overdose. Realizado primeiros manejos clínicos, estabilizado o indivíduo clinicamente, e apesar de sua agitação, a enfermeira não contém o paciente por não querer maltratar o mesmo e pede para que ele não agrida ninguém, pois estão cuidando do mesmo. Bom, esse é o primeiro ponto. E aí nesse primeiro momento em que a enfermeira, né, a profissional, ela não contém o paciente
por conta dessa questão de não maltratar, né, de pensar que poderia ser uma violência, você está contendo esse indivíduo. Bom, se a gente pensa que a contenção ela só é realizada quando ela é tida, quando ela é pensada com uma forma de cuidado, ela nunca vai ser uma violência. Vai ser uma intervenção provavelmente violenta, né? Porque precisa segurar a pessoa, amarrar a pessoa. Isso não é legal, isso não é bonito. Porém, isso não é um descuidado, pelo contrário, isso é um cuidado. Então, pensando na beneficência e na não maleficência, do cuidado que você, da assistência que você está prestando, se você não contém um indivíduo que está apresentando uma agitação ali, então você está colocando tanto você em risco quanto esse indivíduo em risco, porque dentro de uma agitação, se há uma agitação que mescla ali com uma questão de desorientação, de desorganização, esse cara pode, no caminho para o hospital, dentro da ambulância, simplesmente se levantar, querer sair da ambulância, querer agredir as pessoas, ou achar que está numa nave espacial, enfim. Pode acontecer qualquer coisa com esse indivíduo se você não tem uma avaliação do nível de orientação, do nível de organização, do nível de agitação desse indivíduo, e se você não pensa rapidamente ali, se você não chega à conclusão da contenção ser necessário ou não, sem pensar nessa coisa de tadinho, eu não quero amarrar, né? Quando você pensa na contenção por essa perspectiva, você acaba não querendo fazer o mal, você acaba fazendo mal para esse indivíduo. Então, eu não diria o primeiro erro, mas a primeira questão é chamar a atenção, né? E aí a ambulância chega ao hospital com o usuário apresentando estabilidade em sinais vitais, a equipe é acionada, o paciente recebe os devidos cuidados e é estabilizado. Até aqui tudo bem. E aí ele fica em uma enfermaria de saúde mental, né? Fica contido, ainda que sedado, e acorda somente após 12 horas depois. Algumas pessoas podem estranhar essa coisa do usuário mesmo sedado, ele está contido, mas a primeira relação que a gente vai apresentar não existe contenção sem sedação. Se você contém um indivíduo, esse indivíduo não está sedado, se não é por uma questão, por exemplo, da emergência, do cara que está lá sendo transportado, do local onde ele é pego até o hospital, se a gente está falando de uma pessoa que está no hospital com todo o aparato clínico, médico, com todos os profissionais, e esse cara vai ser contido sem a sedação, sem a medicação para baixar ali o nível de agitação, isso é uma violência. Por quê? Além de ser violento, é uma violência. Por quê? Porque imagina você não conseguindo controlar ali o seu corpo, querendo ir para 1000 lugares, querendo levantar ali nervoso, puto com o fato de estar contido. Aí você vai ser contido e você não toma nenhuma medicação, não é administrado nenhuma medicação para você baixar ali o seu humor, o nível de agitação. Isso vai causar um sofrimento muito grande, né? Então, para esse usuário que foi sedado, que tomou ali a medicação após toda a questão de estabilização clínica, e vai para a enfermaria de saúde mental, a gente não sabe como é que esse cara vai acordar, a gente não sabe como é que vai estar de pessoas, de profissionais na enfermaria na hora que ele despertar. Então a contenção se mantém, é claro, no contexto hospitalar, com a prescrição do médico, com um profissional observando diretamente esse usuário e reavaliando a necessidade e a importância dele se manter contido a cada 2, a cada 4 horas, 3, dependendo do manual que você vai se basear, né, que é adotado. Então esse ponto, tudo bem, tudo ok. E aí esse usuário, ele apresentando a estabilidade, né, ele após despertar, se apresentando estável na questão do humor, na questão da agitação, sem essa agitação, né, e sem demais alterações clínicas ou psíquicas, ele fica ali na enfermaria mais 4 horas, agora nesse momento sem a contenção, né, para observação da sua evolução clínica e psíquica, né, após esse quadro. E aí depois disso ele é liberado com a família,
com a indicação de acompanhamento, no serviço específico de saúde mental, que é o CAPS. Aí é o próximo ponto que a gente que é o próximo ponto que a gente precisa ter atenção, né? Eu vou primeiro para o que é mais gritante, que é o que eu diria que é o que mais atravessa a questão da beneficência, da não maleficência, e a questão do trabalho, do acompanhamento desse indivíduo em rede. Por quê? Quando esse indivíduo ele acaba ali, ele nas últimas 24 horas, ele teve uma situação de viver ali o que foi identificado como uma overdose, esse cara é estabilizado, tudo bem e tal, mas esse cara é encaminhado para o serviço específico, especializado de saúde mental, e ele é encaminhado, e aí não é feito um contato, não é feito direcionamento automático, né, que é o que? Esse cara ter alta do hospital direto para esse CAPS, direto para essa instituição. Isso é um descuidado, é uma coisa imensa de descuidado. Por quê? Se esse cara fez o uso ao nível de chegar à overdose, esse cara não está muito sensível, não está muito ali cuidando de forma autônoma da sua qualidade de vida. E aí quando você não garante que esse cara vai chegar no serviço especializado, você só traça um encaminhamento, porque vai ser ali o mais simples, porque você está pensando ali na forma mais rápida de resolver ali a situação, isso você não está... Essa é uma intervenção que vai causar o bem ali para esse usuário, mas é parcial, né? Então ela vai ferir parcialmente ali a questão da beneficência e fere totalmente a questão da não maleficência, porque aí você não está fazendo essa ponte. Você não... Por que o cuidado em saúde mental, por que a atenção psicossocial é um cuidado em rede? Vamos pensar numa imagem de uma rede, né? Você está ali com aquelas linhas, né, que se conectam, que se cruzam, tem espaços, mas e aí você pensa numa pessoa caindo. Se essa pessoa cai nessa rede, essa pessoa está segura, sabe? E aí essa pessoa teve acesso através do serviço hospitalar, do serviço de urgência, à rede de saúde mental, porque esses serviços fazem parte. Se esses serviços não garantem que esse usuário, esse indivíduo, vai chegar no serviço de saúde mental, o serviço especializado em saúde mental, que vai cuidar dele a longo prazo, então você só está garantindo, na verdade, eu diria que você está garantindo que esse usuário ele retorne e passe e viva novas overdoses e viva novas situações em que ele se coloque em risco. Então, esse é mais um ponto que eu observo. E aí, tem mais um ponto nessa parte, mas eu vou trazer ele na parte seguinte. Apesar do usuário não chegar com documentos, né, na abordagem, ele não está com documento ali na abordagem, não chegar com documentos no serviço hospitalar, ou qualquer identificação, a enfermeira do setor reconhece o indivíduo, né, de outras e demais internações anteriores, pelo menos 4 no último ano, e assim já tem salvo o contato dos familiares do mesmo. Aqui a gente vai pensar na questão da autonomia, e aí pode parecer uma besteira, pode parecer um simples detalhe, mas fere a questão da autonomia, porque esse indivíduo, sendo um indivíduo maior de idade, ele tem totalmente o direito de querer ou não que a família saiba, de querer ou não enfim, ter a família ali no momento da sua alta, né? A gente, como profissional, a gente não pode suspender e não pode desmerecer essas situações em que a gente não pergunta ou a gente não entende com esse paciente qual é a vontade dele, né? É claro que geralmente a gente vai pensar que não, uma pessoa que está numa situação crítica, ela vai querer a família ali por perto e tal. Pode ser que esse tenha sido um exemplo um pouco bobo, mas
para falar, trazer esse aspecto da autonomia e trazer um aspecto de furo que eu já presenciei, que eu já em atendimentos, eu já tive esse pedido, né? Esse pedido de, beleza, não é exatamente nesse contexto, mas poxa, eu tô vindo aqui no CAPES, eu preciso me internar, eu preciso ficar aqui acolhido, mas eu não queria que minha família soubesse. E a gente consegue intervir ali nessa situação, trazer uma assistência pensando na autonomia desse indivíduo, né? Então, trazendo um pouco dessa experiência, eu trouxe esse aspecto, né? Que é isso, é uma pessoa maior de idade, é uma pessoa que está ali, né, recebendo um cuidado. Você não necessariamente, você não pode depreender que você vai ligar, vai falar, vai fazer qualquer coisa sem pensar na vontade desse indivíduo. E aí, ao se despedir, a enfermeira responsável diz para o usuário que deseja não o ver mais naquela situação, principalmente por conta do uso de drogas, pois estima a melhora do mesmo. Essa parte aqui, eu tive profissionais, né, que inclusive falaram, não, isso não acontece, porque geralmente os profissionais não são tão afetuosos assim, não vão trazer isso, né? Mas pensando nessa intervenção, foi até uma coisa bonita. Ela falou ali, ela se despediu, falou que não queria mais ver ele naquela situação, não queria mais que ele voltasse ali por conta do uso de drogas, e ele tudo bem. A princípio, a embalagem, né, é uma embalagem bonitinha, de cuidado, de afeto, mas isso esconde dentro esse senso comum, né, que a gente tem de que o indivíduo ele precisa parar de usar drogas, né? Ou então que a intervenção para o indivíduo que usa drogas é o indivíduo parar de usar drogas. Se a gente está contando que esse indivíduo provavelmente, né, se ele não conseguir nem chegar no CAPES, ele não vai ter essa questão do uso interrompida, não vai chegar à abstinência assim ou passe de mágica. Então você, como profissional ali dessa instituição, você está dizendo que só quer ver esse indivíduo ali se ele tiver num viés de melhora. Então, se ele está num viés de piora, se ele está apresentando questões clínicas, questões de saúde ligadas ao uso de droga, será que ele vai se sentir bem? Será que ele vai se sentir motivado a aparecer lá naquele hospital para receber essa atenção? Se ele tem na cabeça que as pessoas estão contando com esse momento de melhora dele, como é que vai ficar a cabeça dessa pessoa? Como é que fica a cabeça desse indivíduo? E aí você pensa, pô, James, mas aí você viajou, aí é coisa demais, aí você está pensando demais. Mas tudo bem. A gente, como indivíduo, como seres humanos, geralmente a gente tenta trazer sempre um histórico ou uma perspectiva de evolução, de melhora. E não de piora, ou não de estar na mesma, né? É tipo quando chega aquele amigo do passado para você, da faculdade, e pergunta, e aí, quais são as novidades? E a gente, se não tem nenhuma novidade, nada específico, a gente fica agoniado de não ter novidade, de não ter uma coisa boa para falar, né? Então, se você traz para essa questão de que o usuário tá ali e dali para frente ele precisa melhorar, e ao invés disso ele não precisa se cuidar, né? Porque cuidado não tem relação direta com melhora. Cuidado tem relação com você se dispor a estar nesse momento autonomamente, né, de buscar a melhor qualidade de vida. Mas nem sempre é fácil e nem sempre a gente alcança isso de primeira, ou nem sempre a gente alcança isso de forma concreta, né? Sempre pensando na evolução. Principalmente na questão de uso de drogas, sempre essa coisa de 2 passos à frente, 1 passo atrás, 3 para frente, 2 para trás, às vezes 1 para frente e 7 para trás. Então, como é que você vai fazer desse ambiente, né, de cuidar desse ambiente que esse indivíduo precisa chegar lá com a melhora, né? Isso não é um cuidado, isso acaba não sendo um cuidado, né? E aí, para finalizar, a situação se resolve em menos de 24 horas devido à necessidade de liberação de leito. É uma realidade que eu estou falando bem especificamente aqui do Rio de Janeiro, sobre o quanto os pacientes de saúde mental acabam precisando terem alta com maior rapidez, né? Por conta da necessidade de terem leite ali para dinamizar, para ofertar para outros
outros usuários. Isso aí fere a questão da justiça, né? E aí, concluindo, né? Ética na prática, eu diria que a ética não é um luxo, mas necessidade fundamental para a prática humanizada e afetiva. Eu agradeço a atenção de todos, né? Eu espero que vocês possam ter compreendido, né? Eu espero que tenha ficado minimamente claro todo esse embolado, toda essa integração, toda essa junção que eu fiz aqui da urgência e emergência, da atenção psicossocial e dos conceitos desse conceito, né, da bioética, do principialismo, enfim. Espero que vocês possam ter conseguido compreender, né, o que eu trouxe. Mais uma vez agradecer a oportunidade, agradecer o evento por esse momento em que eu pude apresentar aqui, trazer um pouco da minha prática e trazer um pouco das coisas que eu acredito no cuidado. Deixe meu e-mail aí, meu e-mail está exposto no slide, caso vocês tenham tido alguma dúvida, algum comentário sobre o caso que eu trouxe. Se vocês quiserem outros casos, eu tinha outros casos para trazer, mas eu acho que acabou até se alongando bastante essa apresentação. Talvez eu tenha que fazer algumas edições, já que eu estou gravando vídeo, mas enfim, boa sorte aí para todos.